por lâmpadas de LED. A ação é uma parceria da Prefeitura com a CPFL. Cada pessoa pode levar até 8 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. A troca é gratuita. Para participar, leve uma conta da CPFL, CPF e RG. É preciso morar em Paulínia para participar. A ação acontece em uma região diferente em cada dia. Na segunda, no Paço Municipal. Na terça, Capela São José Operário, no Morro Alto. Quarta, Capela São Francisco de Assis, no Bom Retiro. Quinta, Paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo, no Monte Alegre. Sexta, no Ginásio São João Aranha. O atendimento é sempre das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10h35. Um grande abraço para você que escolheu a Rádio Bandeirantes para continuar se mantendo muito bem informado. E na saída aqui do estúdio, né, o Gustavo Frisão falou assim: eu deixei a audiência lá em cima, quero ver você manter, hein? Nós vamos manter a audiência com certeza. Estamos aqui com o Danilo Capucci, com o Leandro Lopes, a gerência de jornalismo é do Walter Sena, o Rodolfo Neves é o nosso diretor e o Danilo e o Leandro fazem parte do timão do Gil Kleber. Gil Kleber que comanda tudo aqui na área técnica. Você pode participar conosco aqui do Manhã Bandeirantes através do WhatsApp 971021493, 971021493, mas é assim, manda mensagem curta, de texto, tá bom? Não manda mensagem de áudio não, que não dá pra gente ouvir aqui, mas eu quero que você nos ajude a fazer o programa Manhã Bandeirantes de hoje. Aqui comigo a Nath Luquezzi, como sempre. Ela, toda vez que vai falar da previsão do tempo, ela gosta de falar quando vai fazer frio. E eu quero perguntar para ela se vai ter frio esse final de semana. Não tem nem como, né, falar que não. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O inverno começa hoje, então, de fato, o frio está previsto para chegar agora, mas somente na semana que vem. O início do inverno é hoje, às 11h42 da noite, pelo horário de Brasília, e essa estação já chega com previsão para a primeira onda de frio nesses últimos dias de junho. Então, até julho teremos mais uma passagem de uma onda de frio aqui pela região. Esse sistema deve ser um pouquinho mais intenso do que a outra onda registrada anteriormente, e novos recordes de frio para este ano devem ser estabelecidos durante essa passagem dessa primeira onda de frio do inverno de 2025. Aí o negócio é que hoje, sexta-feira, o tempo ainda permanece firme, as temperaturas com aquela amplitude térmica, aquele efeito cebola de bota casaca, tira casaca, ainda continua durante essa sexta-feira e o início do sábado. Entre o meio da tarde de sábado e o início da noite de sábado, aí sim vem a aproximação de áreas de instabilidade
instabilidades associada a uma frente fria fraca que vem pelo litoral, provocando, pode então chover leve com garoa durante o sábado, e o domingo também será encoberto e máximas um pouco mais baixas. Então, o friozinho vai chegando e segunda-feira nós teremos uma grande mudança aqui para a região. É legal a gente falar, né, como que vai ser esse inverno na questão de precipitações. No inverno desse ano, então, devem... é precipitação? Precipitações são as chuvinhas, né? Tá. As chuvas esperadas. A gente sabe que inverno aqui no Brasil, geralmente o tempo é um pouco mais seco, e esse ano devem ocorrer volumes próximos da média histórica ou até um pouco abaixo, ou seja, períodos ainda mais prolongados de estiagem. Então, nós, mesmo no inverno, temos que tomar cuidado redobrado quanto à hidratação. Você estudou à distância alguma vez? Estudei à distância. Muito bem. Nossa convidada hoje é a professora Mônica Garbim. Ela é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Mônica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço o convite. Eu queria perguntar para você qual é a eficiência do ensino à distância. Nossa, essa pergunta é bastante complexa. Eu penso que não dá para falar sobre ela sem trazer um pouco do histórico da educação à distância, né? Então, a educação à distância, ela surge no momento em que é preciso atingir mais a população, né, com a educação. Então, ela vem para o Brasil, né, e se difunde mundialmente com a ideia da educação para as massas. Então, ela toma, né, quando na sua vinda, um certo preconceito, justamente por se tratar de uma educação que é com a ideia da popularização, uma popularização de um ensino técnico, então voltado para a criação de empregos, né, para pessoas que adquiram uma profissão de modo mais rápido e sem aquela ideia do deslocamento e tudo mais. A gente também tem aliado a isso as mudanças, né, da educação à distância. Então a gente começa bem lá atrás com a ideia do impresso, né? Então, quem nunca viu nas histórias dos padrinhos da Turma da Mônica, o Instituto Universal Brasileiro. Você não tem idade para saber disso, Mônica? Pois é. Mas via nas histórias quando eu tinha 4, 5 anos, eu me lembro das histórias do Maurício de Souza, e sempre tinha essa propaganda. E então vem, né, com essa ideia da distância, mas do impresso, né, da ideia da troca por correio. E aí isso vai avançando até o ponto de que a gente está hoje num processo de tecnologia quase que, enfim, em todos os lugares, em todos os momentos, né? A educação digital, né, tá aí, enfim, a gente não pode negar. Então, de um lado, a gente tem uma possibilidade da educação, que a educação à distância dá, que é para pessoas que têm alguma dificuldade de deslocamento, e elas podem ter acesso a esse tipo de educação, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer de todos de todas as visões que se tem sobre a educação. Então, de um ponto de vista, a gente quer sim que a educação esteja presente em todos os lugares e para todo mundo, seja acessível, com qualidade para todo mundo. De outro lado, a gente tem ainda uma visão certamente muito mercadológica em relação à educação, porque trata-se de uma educação, a educação à distância é uma educação que, teoricamente, se gasta menos, né, do ponto de vista institucional, para ela ser ofertada. E aí a gente tem visto, né, num cenário em que as pessoas estão transformando a educação numa mercadoria. E aí que entra o problema. Então, veja, não é só a questão da educação à distância, mas envolve também um sentido de educação. O que é que eu penso sobre a educação, né? O que é a educação para mim? Então, eu diria que para responder essa pergunta, a gente precisa partir de vários elementos para dizer se ela é eficiente ou não. Talvez ela seja no sentido de chegar àquele que precisa da educação para, de repente, ter uma profissão, para melhorar de vida, mas em alguns casos a gente precisa ter cuidado, porque ela, por ser uma mercadoria, ela nem sempre é ofertada com qualidade, né? Mas aí eu falo tanto para a educação à distância quanto para a educação presencial. Então... e eu faço das suas palavras as minhas. Eu estudei à distância, então, de fato, foi muito difícil, foi muito desafiador. Eu fui uma aluna da faculdade na época de pandemia, então todo mundo estudou à distância. Todas as faculdades, escolas tiveram esse desafio.
Mas, de fato, é o que você está relatando. Acaba virando um produto, acaba saturando ali as turmas, são muitas pessoas e, de fato, não consegue dar esse amparo para o aluno. E é importante esse amparo para o aluno, você conseguir tirar dúvidas, você conseguir ter esse feedback do professor, principalmente numa época ali em que você vai fazer um TCC. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre estes desafios. São muitos, na verdade, né? Esse é outro elemento que a gente tem que colocar em pauta para discutir a eficiência ou não da educação à distância. O que a gente tem visto agora é com esse novo marco da educação à distância, que saiu agora em maio. Então, tá todo mundo discutindo muito sobre esses aspectos, porque um dos pontos que ele traz é justamente o que você falou. Ele traz a necessidade de um acompanhamento melhor com o estudante. Então, a gente vê modelos de educação à distância que a gente tem, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 alunos para um tutor, para um mediador, né? E agora, nesse marco da legislação novo, né, ele traz essa vertente de que você precisa ter um mediador para cada 70 estudantes. Ele também dá um destaque importante para o professor, o que é o professor, né? O que é a figura do professor no modelo à distância, que é uma figura muito pouco valorizada nesse cenário, né? Muitas instituições contratam e aí eu não estou nem dizendo só da educação à distância, mas da educação presencial também. Mas muitas universidades, faculdades, enfim, contratam professores, de repente para receber a visita do MEC, ou enfim, para receber as visitas que precisam para ter os seus cursos aprovados, e depois dispensam esse professor. Então, a figura do professor ela é valorizada nesse marco, e também a figura do tutor aparece ali como sendo alguém mais administrativo. Então, o mediador faz todo esse apoio que você bem mencionou e que é necessário. Muito necessário. Né? E você tem ainda a figura do tutor, que é alguém que fica lá no polo, que dá todo um apoio administrativo para o estudante, que também é importante, porque veja, você bem falou, como é que ele acessa a biblioteca? Como é que ele procura algum livro na biblioteca? Como é que ele acessa o polo? Como é que ele se reúne com os colegas? Se ele não tem computador em casa, em muitos casos, algumas pessoas não têm, como é que ele consegue acessar? Então, o polo se torna importante nesse momento. Dentro disso que você está falando, né, dentro dessas mudanças todas, o Congresso aprovou mudanças na legislação e que proíbe a oferta de alguns cursos de graduação na modalidade EAD. Especificamente, medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia, só para a gente citar alguns. Mesmo sem ser professor, a gente consegue entender como é que você faz um curso de medicina à distância. Pois é. Eu acho que são dispositivos importantes, né? Inclusive o pessoal da saúde tem discutido muito tem batido de frente, né, para essa não oferta desses cursos, né, na educação à distância. Eu acho que vale a pena também mencionar que, embora esses cursos não possam ser ofertados totalmente à distância, né, o que, por óbvio, você bem mencionou, eles podem ainda ofertar 30% de carga horária, né, numa modalidade usando tecnologias. O que isso significa? E que na medicina, inclusive, é muito importante mencionar. Os médicos hoje fazem operação com robôs, com robótica, enfim, toda essa coisa da tecnologia, né? E eles são bem abertos, né? O pessoal da medicina tem sido bem aberto, assim, para utilizar essas técnicas. Às vezes de um país para o outro, Exato. né? Você vê uma cirurgia. Sim. Um conjunto de médicos, enfim. Então, nesses momentos, né? Nessas horas, a gente pode destacar até esse papel da tecnologia, né? Para auxiliar essa formação de médicos, né? O Edson Elias, que é sempre nosso ouvinte fiel, está dizendo assim, bom dia, Xará, bom dia para a Nath também, a educação à distância é muito boa. Ele diz assim, meu pai fez um curso à distância na década de 60. Caramba! Vocês não eram nascidas ainda, né? No Instituto Monitor. Curso de radiotécnico, se tornou um excelente radiotécnico e eletricista. Ele disse que na infância ele aprendeu muito com o pai também, mas a gente sabe, como vocês estão dizendo, que tem muita coisa para ser feita, muito caminho para ser trilhado ainda. Exatamente, o Instituto Monitor também é um instituto bastante importante na história da educação à distância lá no Rio de Janeiro, e ele fazia um papel quase que parecido com o Instituto Universal Brasileiro. E mesmo na modalidade EAD, agora com essas novas regras, existe alguma porcentagem que tem que ser feito ali presencialmente? Eu senti muita falta de ter atividades práticas ali do dia a dia, ter contato com outras pessoas. Existe agora essa regra? Tá, então vamos lá.
Acho que é importante falar que mesmo antes desse marco, mesmo os estágios, né, curriculares que são obrigatórios, eles sempre foram desenvolvidos presencialmente, exceto no tempo da pandemia, como você bem falou, né? Todo mundo virou ensino remoto emergencial. Então os estágios continuam sendo presenciais. Eu vou saber falar a carga horária da licenciatura, né? Afinal de contas, sou da educação. Então a gente tem 400 horas de estágio. Bastante. Essas 400 horas de estágio, elas são feitas presencialmente, sempre foram feitas. Além disso, os cursos à distância, eles têm que... são 50% da carga horária presencial e 50% à distância. Então, mesmo nos casos em que tenha esse à distância, ainda a taxa do presencial, ela ainda aparece para a formação à distância, né? Por isso que tá tendo uma bela movimentação assim, das instituições que ofertam essa modalidade, justamente porque provavelmente vão ter que aumentar custos, enfim, vão ter que mudar a sua estrutura de funcionamento para conseguir se adequar à legislação que precisam seguir, né? A gente está ouvindo aqui a professora Mônica Garbim, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Ainda nesse assunto, também foi estabelecido, o MEC estabeleceu um período, não é assim também, tá fazendo o EAD hoje, amanhã, não é assim, tem um período de adaptação para que as instituições se adaptem e para que os alunos também procurem uma forma presencial, não é, Mônica? Exatamente, porque a gente vai ter uma grande adequação, como eu disse, então existe um período para que as instituições e as pessoas, né, que cursam a educação à distância possam se adequar. Acho que é importante também dizer que ninguém que está cursando a educação à distância agora não vai receber o seu diploma lá na frente, enfim, vai receber, mas enfim, vai ter que ajustar ali a sua rotina para então continuar seguindo o seu curso, né? Você deu aula à distância? Eu dei aula à distância já. Que desafio, hein? É um grande desafio. Mas como é que você avalia um aluno para fazer uma redação, por exemplo? A gente sabe que o brasileiro tem um pouco de dificuldade para escrever, né? Fica difícil para avaliar, não é, Mônica? Então, é exatamente são esses elementos que eu considero que são importantes de serem colocados em pauta quando a gente pensa na qualidade da educação à distância. Como é que eu avalio, né? Isso é um desafio tremendo, né? Esse é um dos pontos que aparece, inclusive, no novo marco. Hoje, agora, porque muitas instituições fazem as avaliações como a correção automática, né? Então, ele vai lá, faz uma múltipla escolha e aí o aluno já tem na hora o resultado. Acertei ou não acertei, né? E aí fica a ideia do como é que eu avalio a escrita. Então, em muitos lugares, não tem a escrita, né? Talvez tenha escrita lá na frente com o TCC, alguns lugares tem alguns projetos, trabalham por projetos e aí você tem que escrever, mas isso é um grande desafio, especialmente hoje quando a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial, que ajuda os estudantes nesse processo aí de escrita mesmo, né? Então, no marco hoje, o que é solicitado é que a prova final seja presencial e tenha pelo menos uma questão dissertativa para que esse estudante tenha que escrever ali, né? Então, é importante começar a pensar um pouco nessa ideia de qualidade mesmo, né? Que a gente consiga formar boas pessoas, né? Muita gente hoje em dia tem diploma, mas tem muita gente que não sabe muita coisa. Então, como é que a gente lida com isso, né? Nesse cenário todo de avanço da EAD, enfim, de outras ideias. Né? E como você estava falando, né? Como se popularizou, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo são muitas faculdades à distância. Como escolher? Existem alguns critérios, porque muitas vezes a gente pode até cair em algum golpe, até mesmo com um curso à distância. Isso é um elemento importante. Nos últimos anos, né, em 2018, foi a primeira vez que a educação à distância ela superou as matrículas da educação presencial. E o que a gente vê nesse cenário, assim, analisando os dados do censo do INEP, é que muitos cursos, especialmente esses de licenciatura, por exemplo, estão caindo, estão fechando os cursos presenciais e os cursos à distância estão subindo, né? Então, a gente vê aí muitas instituições mesmo abrindo as portas
para ofertar essa modalidade, porque tem ali as suas facilidades econômicas, né, financeiras, enfim. Então, escolher uma universidade que, de repente, olhar o projeto pedagógico, olhar né, como se dá a distribuição da matriz curricular, enfim, olhar como se dá quem são os professores também é um ponto muito importante, a sua formação. Então, eu tentaria analisar por esse caminho, né? Olhando para esses aspectos da instituição e, sobretudo, né, escolher uma instituição que valorize a educação em si, né, a qualidade da oferta da educação, que eu acho que é o ponto principal assim, nessa discussão toda sobre educação à distância e presencial. Sem contar, Mônica, que na hora de escolher a instituição que você vai escolher para fazer o curso, para você ter certeza que você também não está investindo seu dinheiro à toa. Já pensou se você descobre lá no final que a instituição ou ela não existe ou está num processo de não é aprovada pelo MEC. Não é aprovada pelo MEC. Tem esse risco também na hora de optar pelo curso, né? Isso, com certeza. Tem que conferir, inclusive, se o curso, né, ele é aprovado, está aprovado, se a instituição ela tem o credenciamento junto ao MEC, né? Na educação à distância é preciso ter o credenciamento junto ao MEC, como universidade, né, para ofertar a EAD, e ao mesmo tempo verificar se o curso está aprovado, né? Porque é isso, né? Assim, a gente vê, esses dias eu estava correndo as redes sociais, veio uma propaganda para mim, pedagogia a R$99 por mês, assim, eu fico um pouco chocada, né? Especialmente porque sou pedagoga de formação, e assim, como é que é possível, né? Porque veja, olha lá, R$99. Quanto eu pago para o professor que está dando aula para esse sujeito? Como que se dá o acompanhamento? Será que ele tem biblioteca? Olha só, se a gente for olhar a questão da qualidade, quase que fica inviável eu ofertar um curso à distância nesse valor, né? Se eu pensar mesmo na qualidade, porque são muitos os custos que eu vou ter para ofertar uma educação boa, né? Nossa, e não consigo nem fechar a conta nesse caso. E hoje, além da educação à distância, você que é formada em licenciatura, é professora, pedagoga da área da educação, quais que são os maiores desafios quando você chega em uma sala de aula, principalmente na graduação? Quais que são os desafios da educação hoje no Brasil? Eu quero saber também se você é daquela professora que fala assim, guarda todo o material que nós vamos ter uma prova. Ai, não, pelo amor de Deus. Não. Já puxa a porta e manda embora, hein? Tudo. Vai que ela dá uma prova pra gente agora. Não sou. Hoje eu tô dando aula para licenciatura, então eu tô formando professores. Que incrível. E o que eu vejo que é mais importante nesse momento, assim, mais preocupante, é justamente como formar essas pessoas, né, para ofertarem lá na frente, irem para a sala de aula, né, quererem ir para a sala de aula e garantirem uma educação de qualidade para os nossos estudantes. Afinal de contas, eu acredito muito na escola pública, eu vim da escola pública e eu acho que a gente precisa defender a escola pública. Hoje em dia ela corre muito risco, né, em todas essas políticas que a gente tem visto se estenderem, né, pelos estados, enfim. Então, a minha maior preocupação é sempre trazer esse olhar para eles, da criticidade, de olhar, né, de mostrar para eles qual é o objetivo de sociedade que a gente tem. Porque eu acho que é esse o ponto final da educação, né? Como que eu vou formar esses sujeitos para que eles consigam olhar para o mundo, se colocar no mundo, perceber que são sujeitos históricos, sujeitos sociais, que têm uma trajetória e que, de alguma forma, né, ao conhecer esse processo, eles podem tentar, pela educação, né, mudar de vida, enfim, tentarem recorrer a outros recursos, mas não simplesmente, meu pai faz um determinado trabalho e eu vou lá trabalhar com ele, porque esse é o caminho mais simples e mais fácil, mas que eles possam ver, por meio da educação, outras possibilidades, né, dessa formação. E aí eu estou falando, então, de professores que vão formar esses sujeitos, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, né? A gente defender a escola pública e a educação pública de qualidade. Professora Mônica Garbim, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo, por ter distribuído conhecimentos aqui para nós. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está pensando em escolher um curso à distância. Eu que agradeço, né? Eu acho que esse tema é essencial e extremamente caro para a educação, então eu que agradeço o espaço para poder conversar com vocês sobre isso. E o recado que eu deixo tomem muito cuidado, né? Analisem se é
reconhecido pelo MEC, qual é o modelo de educação, qual é o seu objetivo em relação a esse curso também, para que você lá na frente não seja enganado do ponto de vista do tipo de educação que você tá recebendo e ao mesmo tempo depois com seu diploma. Então, priorizem a educação, né? Priorizem essas referências de qualidade que a gente tem com as nossas universidades, enfim. Eu acho que é um pouco esse o cenário, né? Muito cuidado e carinho para escolher um curso de graduação. Muito obrigado, professora Mônica Garbim. Nós vamos a um rápido intervalo, 10h57. Esse é o Manhã Bandeirantes. O intervalo é rápido. A gente volta já. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Neste sábado, dia 21, tem vacinação contra a gripe em Valinhos. A ação acontece das 8 da manhã até o 12h30. 2 locais participam, o Flex Atacarejo, no bairro Ortizes, e o supermercado ASP, no Jardim São Marcos. Qualquer pessoa com mais de 6 meses pode se vacinar, mas o foco é o grupo prioritário, idosos, crianças e gestantes. Em Valinhos, esse grupo tem mais de 32 mil pessoas, mas só 33% tomaram a vacina até agora. A gripe pode ser grave e a vacina é a melhor forma de proteção. Para se vacinar, é preciso levar a carteirinha de vacinação, o CPF e o cartão do SUS. De Campinas e região, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas 59 minutos, ou pulou para 11 horas. Esse relógio está mais rápido do que eu. O Heitor Fredo, que está de folga, está em Miami com a sua querida Júlia. Ele está de folga ontem e hoje, mas ele tem um recado importante aqui para você que é ouvinte do Manhã Bandeirantes. Vai, Heitor. Muito obrigado a você que acompanha o nosso Manhã Bandeirantes. Eu tenho um recado agora para quem está conosco pelo FM 85.7, para quem está na nossa audiência pelas plataformas digitais, para quem está, por exemplo, trabalhando, organizando as suas coisas e de ouvido ligado na programação da Rádio Bandeirantes. Primeiro quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é um ERP e como funciona? ERP é a sigla para Enterprise Research Planning, ou, no nosso bom e velho português, o Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais.
O ERP funciona como um sistema central que integra diferentes áreas da empresa, como vendas, estoques, financeiro, compras e atendimento, tudo em um só lugar. Então, em vez de usar a planilha separada, sistema que não conversa com outro sistema, o ERP organiza todas as informações em tempo real, ajudando os gestores a tomar decisões mais rápidas e seguras. E é aí que eu quero trazer para você algumas histórias de quem está modernizando a sua empresa com o trabalho da WK Radar. Você ainda acredita que um ERP, um sistema de gestão, vai cuidar só do financeiro da sua empresa? O Ricardo, que é CEO da Daiberger Indústria de Fragrâncias, também pensava assim. Só que a empresa começou a crescer, os processos começaram a ficar mais complexos e a operação já não cabia mais nas planilhas. Foi aí que a Inovar ASC apresentou para ele a solução de produção do WK Radar. Hoje, o WK Radar acompanha toda a operação, desde a chegada dos pedidos, o desenvolvimento dos produtos, até a avaliação dos clientes. E, claro, do financeiro também. Tudo amarradinho em um só lugar. WK Radar, o ERP, que não é qualquer ERP, acompanha a operação da sua indústria de ponta a ponta. Você pode acessar agora mesmo a página wk.com.br, wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. E uma dica importante, aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar em sua empresa. Anote o número que eu vou te passar, vai ficar ainda mais fácil para o dia a dia do seu negócio. 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Obrigado, Heitor. Segunda-feira o Heitor está de volta aqui comandando o programa junto com a Nath Luquezzi, eles que são os titulares do Manhã Bandeirantes. Nessa segunda meia hora nós vamos conversar com a professora Patrícia Curti. Ela é mentora de líderes, especialista em liderança humanizada, gestão de pessoas, gestão de tempo. Então eu vou fazer a primeira pergunta muito fácil para a Patrícia. Patrícia, bom dia. O que é preciso para ser um bom líder? Bom dia, Edson. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Para ser um bom líder, nós precisamos primeiro olhar para a gente e nos autoliderarmos. Precisamos entender que liderança é mentalidade, não é título, não é cargo. Então, para ser um bom líder, nós precisamos de autogestão e gostar de pessoas. Boa. O que a gente precisa hoje? Você está falando bastante da liderança, mas qual que é o futuro das carreiras? Hoje eu sei que ali, ó, professor de inglês, hein? Não me corrija. A gente fala muito das soft skills, né? O que seria isso? O que hoje o mercado de trabalho busca, principalmente para quem está entrando hoje? A geração Z é quem vai começar agora no mercado de trabalho, já está entrando nesse mercado. O que esse mercado de trabalho busca hoje? Excelente sua pergunta. Realmente é a pergunta é o tema, né, geral. Pergunta de milhões. É o tema geral hoje, né, em relação à liderança, porque a geração Z hoje não olha para a liderança do mesmo jeito, né? A geração Z hoje traz muito essa questão do equilíbrio e foi colocado muito isso que ser líder é a gente se sacrificar muito, não ter vida própria, a gente não ter mais tempo para nada. E a geração Z ela vem trazer esse equilíbrio, mostrar não é bem assim. Eu também quero cuidar da minha vida, eu quero cuidar né, da minha carreira, mas quero ter tempo para mim, né? Então a geração Z ela traz esse contexto e traz esse olhar para a gente. Hoje as soft skills, eu entendo, né, que são as habilidades comportamentais, elas são essenciais devido à chegada da inteligência artificial. Então, as pessoas que entendem que a comunicação, por exemplo, a habilidade de se comunicar, a habilidade de relacionamento, a gestão de tempo, né, o enxergar as pessoas
quem tiver isso vai se destacar muito no mercado, vai continuar presente no mercado e vai liderar de forma exponencial. Ô Patrícia, eu quero saber se a pessoa nasce líder ou se ela é treinada para ser líder. Eu vou usar um exemplo para você. Eu trabalhei muito tempo numa indústria e às vezes num chão de fábrica você pega o melhor funcionário que mais se destaca e coloca o cara para ser chefe da turma e nem sempre dá certo. Por quê? É verdade. E isso é um grande erro de gestão. Porque às vezes a gente perde um excelente técnico, né? E não ganha um bom líder. Não ganha um bom líder. A habilidade de liderança, ela é desenvolvida, sim. É claro que existe, eu sempre acredito nisso, né? Existem temperamentos, inclusive, que tem essa questão da liderança mais fácil, não é que ela não precisa ser desenvolvida, mas existe o posicionamento, né? Ele se posiciona diferente, mas a habilidade pode ser desenvolvida. Mas, como eu disse, ela é uma mentalidade. As pessoas precisam querer desenvolver a autogestão. A autogestão, a gente, quando pensa nisso, a gente precisa entender que nós precisamos gostar de pessoas, nós precisamos ter uma crença positiva nas pessoas, orientar, desenvolver. E tem pessoas que o foco não é esse. Então, não será um bom líder se a gente não for por esse caminho, né? O caminho da orientação, o caminho do desenvolvimento. Só um líder forma outro líder. Então, a liderança, ela não é o executar, não é a tarefa em si. A liderança é uma jornada, é um direcionamento. Então, a gente precisa querer ter essa mentalidade para poder dar certo. E quem é empresário? Porque muitas das vezes os microempreendedores fazem tudo. Ele é o marketing, ele é quem faz a administração e chega uma hora que você precisa segregar essas funções para outras pessoas. E muitas das vezes, como o Edson disse, esse microempresário, ele não é um gestor. Como conseguir conciliar essa parte de ser o dono, de ser o responsável por aquela empresa e se tornar esse gestor de outras pessoas? E uma parte difícil, confesso eu, que tenho hoje uma marca, é passar algumas funções que eu faço para outras pessoas. Você fala, mas eu consigo fazer. E esse acúmulo de funções é bem prejudicial. É totalmente prejudicial. O gestor, né, o dono do negócio, ele tem a semente, né? Eu falo que ele é o visionário, ele é o criador. Mas ele precisa entender que se ele não investir em pessoas, se ele não delegar, a empresa não cresce. Então, a gente entra numa trava de crescimento onde muitas empresas morrem porque o gestor não entendeu que ele precisa delegar. Então, tudo começa com a clareza. Ele precisa entender aonde que é a semente dele, aonde que pulsa ali, aonde que só ele pode fazer e aquilo que ele pode delegar para que ele multiplique potência, né? Para que ele multiplique ali o conhecimento, para que ele desenvolva pessoas melhores do que ele naquilo que ele não pode fazer para que a empresa floresça, para que a empresa consiga realmente atingir a função social que ela existe. É difícil, nada é fácil. Ô Patrícia, a gente está ouvindo aqui a Patrícia Curti, que é mentora de líderes. Deixa eu colocar a culpa aqui na Covid-19, que faz tempo que eu não faço isso. Patrícia, mas na Covid-19 muitas entrevistas de emprego eram feitas de forma online. Sim. E aí eu vi muita gente ser enganada porque o cara no computador é outro, pessoalmente ele é outra pessoa, né? É verdade, infelizmente. A entrevista, ela tem a online, né? Ela não deixa a gente enxergar muito claramente ali, né? Principalmente a linguagem corporal, né? Que faz muita diferença dentro da seleção de pessoas. Eu sempre sugiro que um candidato, quando ele vai participar de uma entrevista, que ele seja autêntico. Quanto mais autêntico você for, quanto mais você conseguir olhar nos olhos das pessoas e contar a sua história, mais chance você tem de ser aprovado. Então, as pessoas, às vezes, querem passar uma imagem tão perfeita que ela acaba sendo imperfeita. E as habilidades hoje que são procuradas, aqui está escrito o seguinte: habilidades e qualificações ainda fracas frente ao cenário global, por exemplo, o inglês. O que eu preciso para ser forte? Quais habilidades eu posso apresentar para ser uma pessoa forte frente ao mercado de trabalho? Eu entendo que hoje o que mais salta, né, nos olhos assim, de um selecionador é a questão da comunicação, da transparência, da autenticidade. Inclusive, ontem não, que foi feriado, anteontem eu estava fazendo uma seleção e eu falei isso para a candidata, ela tentando me convencer ali das habilidades técnicas, e eu falei para ela, olha, eu entendo, isso é importante, mas para mim o mais importante é o brilho nos seus olhos, é a vontade, porque isso a gente não ensina, né? Ou a pessoa, ela quer, ela vem com esse desejo, ela vem com essa pulsão, ou ela não tem, a gente não ensina a pessoa a querer. Então, quando a pessoa consegue comunicar isso, comunicar essa autenticidade, comunicar que ela tem uma visão
clara da onde ela quer chegar, da carreira dela, né? Poxa, eu tô aqui, mas eu desejo chegar ali. Não sei como, ela não precisa saber o como, mas ela precisa saber aonde ela quer chegar. Ela precisa querer ela precisa ter uma noção de organização, né? A organização hoje, a gestão do tempo hoje é fundamental para o mercado de trabalho. Não adianta você ser formado em Harvard se você não conseguir organizar suas tarefas do dia, se você der desculpas. Né, se você chegar para o seu líder e falar, não consegui, não deu tempo. Então, quando a gente não tem essa autorresponsabilidade, essa autogestão, essa organização, a gente também fica devendo. Então, por mais competência técnica que a gente tenha, mas se a gente não passa essa transparência, essa autenticidade, essa organização, principalmente pessoal, né, até na ordem ali, né, na forma da pessoa se apresentar visualmente, que impacta também, né, o selecionador, ela vai ficar devendo aí e vai ter dificuldade no mercado. 11h12, estamos conversando com a Patrícia Curti, que é a mentora de líderes, especialista em liderança humanizada, gestão de pessoas, gestão de tempo. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos fazer um rápido intervalo. Ainda não? Ah, não tem intervalo. Ainda pensei que tinha intervalo. Não temos mais, não. Não tem mais intervalo? Só no final. Então tá bom demais. Assim a gente continua conversando com a Patrícia. Uma pergunta que eu queria colocar para você é que muitas vezes a pessoa ela é líder também no trabalho, mas não é líder dentro de casa. É um outro tipo de liderança esse, não é, Patrícia? Olha só, Edson, é muito boa a sua pergunta. Na verdade, como eu digo, né, eu desenvolvo muitos líderes hoje, eu tenho, né, muitos mentorados e eu sempre digo para eles, logo que a gente inicia um projeto, a liderança é mentalidade e eu quero te ajudar a ser líder na vida. Né? Então, para mim, não existe, a gente não é uma pizza que dá pra gente ficar sendo fatiada, embora as pessoas acreditem nisso. Falar, no trabalho eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro. Quando a gente é líder, a mentalidade né, de uma pessoa protagonista, de uma pessoa que se posiciona, de uma pessoa autorresponsável, que traz para ela, né, a responsabilidade frente aos desafios, frente às circunstâncias. Então, ao invés dela ficar pensando, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do chefe, ela vai trazer e falar, como que eu posso me posicionar frente a esse desafio? O que eu posso fazer? Como eu posso resolver? E ela sempre vai achar um caminho ali quando ela se posiciona. Então, é muito ruim quando a pessoa, em casa eu sou de um jeito, no trabalho eu sou de outro. A gente precisa ter a mentalidade do posicionamento de liderança. E hoje a gente comentou sobre a geração Z, eu falo bastante porque eu sou da geração Z, então eu consigo me comunicar. Sou, apesar da cara ser de mais velha, mas não sou, não. Hoje eu acho que o que mais... Você é da geração Z? Eu sou. Você é da geração B, então. Geração alfa. Hoje a liderança humanizada, eu acho que às vezes há uma confusão em questão de hierarquia. Eu acredito que às vezes não dá para separar muito bem. Você sabe que aquele seu chefe é gente boa, ele conversa com você, aquela pessoa que está acima de você, mas você não consegue entender muitas das vezes que ele está acima de você, que ele tem uma função diferente da sua. Como separar e como na função de gestor entender e se posicionar perante essa hierarquia? Posso ter amizades no trabalho mesmo sendo um gestor, mesmo sendo um líder? Olha, excelente. Eu gosto muito de explicar assim, né? Dentro do trabalho, a gente tem dois tipos. A relação que prevalece, geralmente, é a relação do respeito. Né? O afeto nem tanto, mas é tão bom quando tem as duas coisas. Somos brasileiros, Quando existe o afeto e existe o respeito. Mas quando a gente fala de afeto, não quer dizer que a pessoa, né, precisa ser melhor amiga na vida, mas que a gente precisa enxergar essas pessoas, né? E ter uma boa relação, uma relação gostosa, né? A gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então é muito bom quando a gente tem pessoas que a gente gosta de estar junto. Um time é um grupo de pessoas que confia umas nas outras. Então, para existir a confiança, precisa existir relacionamento. A geração Z é uma geração que busca muito isso. É uma geração que entende isso, é deles, é nativo deles, eles gostam do relacionamento. Então, assim, eles querem ser ouvidos. E uma liderança humanizada, quando a gente fala de humanizada, às vezes as pessoas entendem assim, porque o líder é bonzinho e passa a mão na cabeça, não tem nada a ver com isso. Um líder humanizado, lógico, né? É o nome de marketing, né? Porque todos nós somos humanos e deveríamos ser humanizados. Mas, na verdade, o que seria isso? É a gente se aproximar das pessoas, é a gente ouvir, é a gente trazer uma segurança psicológica para o time no sentido de não punir por a pessoa ser quem ela é. Ela poder falar a verdade, ela poder trazer um erro. E isso tudo começa na liderança. O líder é assim? O líder é transparente? O líder olha nos olhos? O líder faz uma escutativa de verdade? Porque às vezes isso é só no papel, isso às vezes é só no quadro da cultura da empresa, mas o que
tá ali. E a geração Z, ela é muito contestadora, então ela vai falar. Né? Um funcionário da geração Z é muito diferente de um da geração X que vai falar, tudo bem, tá tudo certo, vida que segue. Sim. A geração Z fala, mas não é assim não, viu? Lá no código de conduta fala uma coisa e aqui a gente tá vivendo outra, eu não aceito. Sim. E aí é onde começa, né, os conflitos. Você tem que aceitar. Mas será que eles foram ouvidos? Será que esse líder ouve? Ele faz ali o one-on-one, que a gente fala, o tete-a-tete? Porque falar no grupo é muito fácil, né? Mas e falar olhando nos olhos? Será que esse líder quer que essa pessoa cresça? Será que esse líder quer que essa pessoa evolua? Né? Então, às vezes, as pessoas se distanciam porque falam, não quero ter amizade no trabalho, a gente não pode se envolver. Então, sabe, vai de 8 ao 80, assim? Sim. Então, é melhor não ter relação nenhuma, é melhor eu não falar, faço o que eu mando, né? E não questione. E hoje não funciona mais assim. Não existe mais espaço para isso. Deixa eu aproveitar, só vou fazer essa pergunta porque seu marido está aqui, embora ele esteja um pouco distante, eu vou perguntar a si mesmo. Como é que num ambiente de empresa eu vou descobrir que esse seu olhar terno e esse seu sorriso não é uma cantada para mim? Olha, boa. Eu acredito que tudo tem a ver com o posicionamento mesmo. Eu sempre falo, a gente conversa muito sobre isso em casa, né? As pessoas eu nunca fui desrespeitada no mercado de trabalho, nem quando eu era CLT, nem quando eu passei a ser consultora, nunca fui, porque eu acredito que são limites claros que a gente impõe, né? Estabelece. Então, o posicionamento mostra tudo, né? Eu acredito que o sorriso ele é importante, o sorriso é um dos maiores fatores de conexão que a gente tem. Eu acho que a empresa é um ambiente que pode ter vida, inclusive a minha missão é levar vida para as empresas. Eu gosto de comparar a empresa como um jardim, sabe? Eu acredito que o líder ele é um grande jardineiro, ele tem que cultivar, regar, podar, senão ervas daninhas crescem ali e acabou, né? Sufoca tudo. Então um time precisa ser vivo, ele precisa viver de relacionamentos sadios e saudáveis. E o posicionamento com limites, eu acredito que vem trazer isso pra gente. E o elogio é importante também, né? Eu acho que as pessoas pararam de se elogiar e eu acho que quando é feito algo errado, aí sim vem com as pedras e joga as pedras. Mas e pra elogiar? É muito gostoso você voltar pra sua casa e falar, nossa, hoje eu recebi um elogio do meu gestor, eu recebi um elogio. É muito bom, é importante, né? Sim, eu amei sua pergunta, porque isso é uma das coisas que eu mais falo dentro de mentoria. A gente esquece que o elogio ele é o encorajamento da alma ali, né? Ele é o oxigênio da alma. O elogio eu falo, como eu comparo com o jardim, que ele é a água na plantinha. É mesmo. A gente precisa colocar água. Tem plantinhas que não precisa de tanta água, né? Que são mais as suculentas, mas precisa. Né? Não precisa ser todo dia, mas precisa. Tem plantinhas que precisam ser todos os dias, tem plantinhas que precisam ser 2 vezes na semana. A questão é, por que a gente não enxerga as coisas boas das pessoas? A gente precisa ser intencional para enxergar o que é bom. E quando a gente enxerga o que é bom, por que a gente não fala? Uhum. Por que o que é ruim? Porque o que é ruim, o negativo salta aos olhos, né? Olhou ali, você já vai lá e fala. Mas por que a gente não pode falar o que é bom? É tão gostoso quando um liderado escuta do líder assim, nossa, eu tô tão feliz de ter você no meu time. Eu gosto tanto de ver a sua assertividade, eu gosto tanto de ver o seu posicionamento, eu gosto tanto de ver o seu atendimento com aquele cliente. Por que ele não fala? Né? E o elogio ele precisa ser específico. Muitas vezes as pessoas não sabem elogiar, por isso que não elogiam. A gente fala assim, elogiar estraga, né? Eu já escuto um elogio porque elogiar estraga. Claro que estraga, você não elogiou de forma específica, a pessoa não entendeu como um elogio, então ela não reforça. O elogio, ele é o reforço do comportamento. Então, quando você fala, olha, gostei muito de ver a sua comunicação, você é muito clara no seu atendimento. O que vai acontecer? A pessoa, ela, às vezes, nem percebeu, ela nem sabia que era, aí ela começa a fazer mais. Sim. Então, você reforçou algo que é positivo. Então, o elogio ele precisa ser específico. Mas as pessoas esquecem. Até em casa, né? A gente também não fala de forma específica, muitas vezes. A gente fala de forma genérica. Então, a pessoa não sabe o que ela está sendo elogiada. Né? Às vezes, até uma insegurança. Você vai lá e você fala, aquela pessoa fala, nossa, então eu sou boa nessa comunicação. Exatamente. Eu consigo fazer, né? Isso. A nossa equipe de TV agora à tarde, Patrícia, vai produzir uma matéria sobre profissões antigas, algumas até em extinção. Por exemplo, ninguém manda mais fazer roupa em alfaiate, não. Né? Você não meu pai era sapateiro, você não coloca mais uma meia sola, um salto no sapato, porque é caro, você acaba comprando um novo. E a gente vai fazer uma matéria sobre isso. Queria que você falasse de algumas profissões que estão sob ameaça agora, nesse nosso mundo moderno. Nossa, deixa eu pensar. Profissões que estão sob ameaça. Se você fosse começar agora, que profissão você não escolheria? Eu não escolho jornalismo, viu? Olha,
que eu não escolheria, Olha, essa pergunta foi meio difícil pra mim, porque assim, eu não escolheria nada relacionado a números, que eu sou péssima. Eu também não. Eu Somos também. duas. Por que você acha que fui fazer jornalismo? Porque não Era o único cálculo. da grade que não tinha matemática. Eu acredito, você estava falando dessa questão, né, das profissões que não existem, mas você trouxe todas as profissões que dependem da artesanalidade. Eu acho isso tão lindo. Eu também acho. E eu acho que está tão em falta, porque isso demanda tanta presença. E eu acredito que as profissões que deixam de existir são aquelas que não demandam presença da gente. Quando a gente coloca mente e coração naquilo que a gente está fazendo, a gente sempre vai ser importante, sempre vai ter, né, valor, porque é algo que fica, é o legado que a gente vai deixando, né? Por mais que as máquinas possam substituir, é tão diferente você ir lá e ter uma roupa cortada exclusivamente para você. Por isso que é mais caro, né? Sim, valoriza. tem que ser, né? Eu acho tão bonito. E eu acredito, por exemplo, às vezes na própria liderança mesmo, agora tem sistemas, agora o próprio RH, né? Agora a gente não precisa mais falar tanto com as pessoas, agora você abre um chamado, você chega... Mas, gente, nada substitui. Você tá lá olhando para a pessoa, escutando, entendendo, às vezes até dando um abraço, às vezes a pessoa só precisa de um acolhimento ali. A máquina não vai fazer isso. Verdade. Então, eu entendo que tudo que tem mente e coração é insubstituível. É mesmo. E uma pessoa que vai sair de um ambiente 100% corporativo e vai iniciar um negócio, quais que são os desafios, principalmente agora no futuro, época de inteligência artificial, daqui a pouco robôs e tudo mais, dominando o mundo? Quais que são os desafios hoje? Medo. Dá medo. Mas eu acho que o maior medo é empreender. Hoje, porque a gente não tem muito amparo para fazer isso, né? Eu entendo assim que o maior desafio de um gestor ou de uma pessoa que começa a empreender é a clareza. Infelizmente, a gente olha para muitas coisas, eu vejo muito isso, eu tenho muitos clientes que começam a empreender, então assim, olham para muitas coisas, olham para o mercado e falam, né, fulano tá fazendo assim, ciclano tá fazendo assado, nossa, eu preciso fazer desse jeito, mas esse é o maior problema, porque a gente precisa ter clareza, o que tá pulsando aí dentro, o que é só seu, o que você faria? Então, às vezes a pessoa ela não tem essa clareza, então ela não consegue decidir para onde ela vai, e decidir é diferente de escolher. Então, às vezes, eu escolhi porque eu tô vendo, mas esse desejo não é meu, esse desejo é do outro. E quando eu tenho a decisão, é porque eu sei, lá no fundo, eu tenho um direcionamento claro da onde que eu preciso ir. Às vezes, esse empreendedor até é meio rebelde, tá todo mundo falando, não, você tem que ir pra direita. Não, eu não vou, eu vou aqui pra esquerda. E esses negócios são os que mais dão certo ali, né? E não parar de se desenvolver, né? Um dos grandes problemas de empreendedores é que eles acham que já sabem, e aí eles param de se desenvolver. Aí eles travam no crescimento. Porque aí o mercado vai vir e vai engolir. A gente precisa estar sempre crescendo. Porque ou a gente está crescendo, ou a gente está, né, perdendo ali, morrendo. Não existe estagnação, né? Ou a gente sobe, ou a gente cai. Então, a gente tem uma falsa sensação que a gente está estagnado, mas a gente está caindo, na verdade. Então, quando a gente não cresce, não investe em pessoas, não investe em tecnologia, né, e não olha para si mesmo, né? A empresa, ela nunca quebra. Quem quebra é o dono. É a mentalidade do dono que quebra a empresa. Então, se eu paro de crescer, de me desenvolver, de aprender, aí a chance de dar errado é grande. Se eu estou sempre evoluindo, ele vai conseguir, ele vai achar um caminho, vai dar certo. Com certeza. Patrícia Curti, queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, daqui a pouco esse material vai para o YouTube também, para você deixar uma mensagem de otimismo. Você falou de tanto otimismo, estou até com vontade de continuar trabalhando, viu? Eu tinha pensado... Vamos continuar, vai ter que continuar, viu? Até o fim do dia é tempo ainda. Um pouquinho aí. Mas vou escolher uma área que você ganha bastante, técnico, assim, igual o Leandro, igual o Danilo. O pessoal ganha demais. Uma mensagem para os nossos ouvintes, Patrícia. A mensagem que eu posso dar é, nunca pare de se desenvolver. Tenha clareza, tenha vontade, né? Olhe para você, saiba o que pulsa ali dentro, acredite no seu sonho, porque se pulsa ali, se Deus colocou no seu coração, é porque é possível realizar. Busque informações, busque pessoas, busque direcionamentos, mas principalmente busque clareza. Acredito que quando a gente tem vontade, a gente busca, entende o que a gente está fazendo, a gente tem pessoas ao nosso lado, parceiros estratégicos ali, né? Pessoas que querem o nosso bem, que querem nos ajudar, a gente chega. Organizar o tempo, né? E estar presente na vida, com mente e coração. Tudo que a gente coloca amor, tudo que a gente coloca presença, é impossível que não dê certo. Verdade. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Patrícia Curti, mentora de líderes, especialista em gestão de tempo, gestão de pessoas.
Tchau, Nath. Bom fim de semana. Tchau, bom final de semana, Apesar viu? de você ter falado do frio. Vamos aproveitar. Se você quiser rever esse e assistir de novo esses programas, é só você acessar as nossas redes sociais, também o portal bandmulti.com. O Heitor Fredo, titular desse programa, estará de volta com a Nath Luquezzi na segunda-feira. Desejo a você um grande final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Neste sábado, dia 21, tem vacinação contra a gripe em Valinhos. A ação acontece das 8 da manhã até o 12h30. 2 locais participam, o Flex Atacarejo, no bairro Ortizes, e o supermercado ASP, no Jardim São Marcos. Qualquer pessoa com mais de 6 meses pode se vacinar, mas o foco é o grupo prioritário, idosos, crianças e gestantes. Em Valinhos, esse grupo tem mais de 32 mil pessoas, mas só 33% tomaram a vacina até agora. A gripe pode ser grave e a vacina é a melhor forma de proteção. Para se vacinar, é preciso levar a carteirinha de vacinação, o CPF e o cartão do SUS. De Campinas e Região, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.